Olá, tudo bem com você? Estamos já no terceiro dia do projeto, do programa abençoado 10 dias de oração. É um momento muito oportuno para nós pararmos como igreja, como família, como indivíduos, para orar, para nos consagrar, para pedir realmente que Deus envie seu Espírito e a igreja seja revivada para concluir a obra de pregação do Evangelho. Você já tem aí com você a apostila deste ano? Primeiro Deus, eu fiquei muito feliz com a escolha do tema, muito apropriado. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse. Por sinal, nós teremos aí um livro missionário este ano também tratando desse assunto. E em 2023, a grande campanha mundial de evangelização com o livro, com a distribuição massiva aos milhões do livro O Grande Conflito de Ellen White. Deus tem pressa, nós temos que ter também e temos que nos unir, clamar pelo batismo do Espírito Santo, para ser instrumentos de salvação, advertir o mundo da breve volta de Jesus, porque afinal de contas, assim, nós temos sim muitas frentes de ação, nós temos vários projetos abençoados na igreja, Quebrando o Silêncio, Vida por Vidas, a ADRA, Assistência Social, que sempre está presente nas situações de risco e desenvolvimento pessoal em comunidades, em todo o planeta, em áreas de assentamentos, em campos de refugiados, enfim, um trabalho muito bonito. Mas, como diz Ellen White, apesar de tudo isso ser importante, tanto é que ela escreveu um livro chamado Serviço Cristão e um outro que é Beneficência Social, temos desses 2 livros com textos de Ellen White, o trabalho mais importante que como igreja temos que fazer é pregar as 3 mensagens angélicas, que como já vimos, começa com o Evangelho Eterno, portanto a proclamação da graça, da salvação em Cristo, mas há outras coisas também que envolvem essa proclamação. Eu quero ler para você aqui na minha Bíblia, Apocalipse capítulo 14, 6 a 12. Já que vamos estudar e temos estudado aqui nesta série de 10 dias, 10 dias de oração e um dia para jejum especial, temos estudado aqui as 3 mensagens angélicas. Sempre é bom recapitular o que elas são, e é isso que temos que pregar, então temos que conhecer muito bem essas mensagens. E aliás, quero deixar um convite para você. Aqui no meu canal tem um sermão, uma palestra, um vídeo com o título A Mensagem Mais Importante. Por favor, tome algum tempo, deve ter ali mais ou menos 1 hora esse estudo. Tome algum tempo para você ir ali ao meu canal, coloca no buscador A Mensagem Mais Importante e você vai encontrar esse sermão em que eu detalho as 3 mensagens angélicas, que são, verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a parte da proclamação. Há um Deus todo-poderoso, há um Deus que deixou um dia como memorial da sua criação em 6 dias literais de 24 horas, porque nós, adventistas, criacionistas, cremos sim na historicidade do livro do Gênesis. Um Deus que merece a nossa adoração e o nosso temor, nosso respeito, a nossa reverência. E um Deus que estabeleceu um tempo de juízo, que vai definir os casos das pessoas, portanto, uma proclamação de arrependimento, de volta para Deus, de aproveitamento do tempo de graça. E depois vem a denúncia, a parte da denúncia das 3 mensagens que fala de Babilônia, do grande erro doutrinário que envolveu este planeta. Caiu a grande Babilônia, e a mensagem então termina denunciando os erros desse sistema religioso chamado Babilônia. Muito bem, só para relembrar o que são as 3 mensagens angélicas, hoje, o dia 3 da nossa série de 10 dias, tem como título aqui a apostila, A Missão de Deus e a Oração. Eu achei interessante o título também, A Missão de Deus, muitas vezes esquecemos disso, que a missão não é nossa, a missão não é da igreja, não foi criada pela igreja, a missão é de Deus. Ir e pregar o evangelho a todo mundo, como Jesus nos incumbiu, é uma missão de Deus, e nós temos o privilégio de nos envolver nessa missão, de ser aceitos como instrumentos de salvação nessa missão que é de Deus, e que vai ser concluída, com você ou sem você, comigo ou sem a minha participação. O que nós temos é o privilégio de nos envolver nessa missão. Os textos bíblicos que foram selecionados, eu vou ler apenas 2 aqui.
vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa promessa nos alcança. Atos 1:8. Nós receberemos poder de Deus se nós desejarmos e clamarmos por isso. E Neemias 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Ele falou que enviaria o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, e ele vai cumprir a promessa. Vamos lá, nos textos de Ellen White eu sublinhei algumas partes aqui, quero compartilhar com você. Primeira citação diz: devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje mais ainda. E eu já refleti sobre isso nos vídeos anteriores, de que assim como os discípulos que não tinham recurso nenhum para pregar o Evangelho foram capacitados pelo Espírito Santo e levaram avante a missão deles, nós hoje, com os recursos que temos, internet, televisão, rádio, editoras, podemos fazer muito mais. E Deus vai nos capacitar para concluir essa obra. Mas precisamos do que eles tiveram, a dotação do Espírito Santo. Há muitas almas que estão em trevas, mas que sossego, tranquilidade e quietude muitos sentem quanto a isso. É complicado, né, ver pessoas que estão tranquilas, estão sossegadas, desfrutando da vida, enquanto outros estão perecendo, outros estão vivendo sem o conhecimento que salva, que liberta. Então que Deus coloque em nós esse senso de urgência, que toda vez que nós nos sentarmos ao lado de alguém no ônibus ou encontrarmos alguém na fila do banco, possamos pensar assim: essa pessoa está aqui não por acaso, e Deus quer que eu seja um instrumento de salvação para ela. Que seja dar um livro missionário, um folheto com a mensagem da volta de Jesus, mas faça alguma coisa, não deixe essa pessoa passar adiante sem que você toque a vida dela. As pessoas a quem Deus abençoou com luz e verdade devem ser mensageiros de misericórdia. Se você se considera abençoado por conhecer a mensagem bíblica, por ter a verdade bíblica, sinta-se também responsável por isso. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E Deus nos abençoou para abençoarmos as pessoas. O Espírito nos fala, devido a uma escassez do Espírito de Deus, a espiritualidade da lei e suas obrigações eternas não têm sido compreendidas. Tem pessoas levando na brincadeira a vida cristã. Tem pessoas considerando a lei de Deus como algo sem valor, as verdades reveladas na Bíblia como algo meramente humano, porque falta-lhes o Espírito Santo. Quem sabe a própria consciência, a mente esteja turvada, esteja obscurecida pelos elementos da cultura que nos rodeiam, por muita mídia, por muito celular, muita internet, muitas séries, leituras fúteis, e aí a atuação do Espírito está sendo bloqueada e, consequentemente, essas pessoas não discernem mais a importância do que Deus revelou, da sua lei, da sua vontade, dos seus princípios, e vivem de maneira descomprometida com a missão de Deus. Não percebem de quão vasto alcance são as reivindicações da santa lei, quão profundamente seus preceitos devem ser introduzidos na vida prática, e não percebem porque a obra do Espírito é convencer do pecado, da justiça, do juízo, é nos levar ao conhecimento pleno da verdade revelada por Deus, é nos lembrar das palavras de Cristo. Mas se a mente está bloqueada para a atuação do Espírito, abarrotada de lixo midiático ou até de alimentação imprópria, de um estilo de vida que não favorece um lóbulo frontal claro e perceptivo à vontade de Deus, as pessoas realmente não se dão conta da importância da vontade de Deus para a vida delas. O Espírito Santo e a sabedoria. A ignorância não aumenta a humildade ou a espiritualidade de algum professo seguidor de Cristo. As verdades da palavra divina podem ser mais bem apreciadas pelo cristão racional. Cristo pode ser melhor glorificado por aqueles que o servem inteligentemente. E quando o grande objetivo da educação é habilitar-nos a usar as faculdades, as capacidades que Deus nos deu, de tal maneira que exponha melhor a religião da Bíblia e promova a glória de Deus. O que Ellen White está dizendo aqui é o seguinte: não é pecado não termos tido acesso a boas escolas, a boas faculdades, não é pecado não ter um mestrado ou um doutorado, nem todos têm essas oportunidades. Mas sim é pecado negligenciar
as capacidades e o potencial que nós temos para o aprendizado. Deus usa pessoas humildes, simples, sem escolaridade, mas é claro que usa. A própria Ellen White era uma pessoa que não tinha educação formal, mas ela começou a buscar isso depois, e eu vi a biblioteca dela, parte da biblioteca dela na Universidade de Andrews, é uma estante gigantesca, maior do que eu tenho em casa. Ela não ficou parada no tempo, ela não ficou se desculpando pelos poucos privilégios que teve na infância. Ela buscou conhecimento, ela adquiriu sabedoria, ela comprava livros importantes, dedicava parte de seu orçamento para comprar livros que fossem úteis para seu ministério. Nós temos que fazer o mesmo, no mínimo, estudar a lição da escola sabatina, ler a Bíblia, aproveitar esses materiais que a igreja prepara para o nosso crescimento espiritual. Dar valor àquilo que realmente vale. Como diz a Bíblia, gastar dinheiro com o que é pão. Pão físico, bom alimento, ou então também o pão espiritual, bom alimento para a nossa mente e para o nosso coração. Com certeza Deus pode usar muito mais poderosamente alguém que tem conhecimento e é consagrado a Deus. Na parte aqui que o pastor Mark Finley escreveu, Missão Humanamente Impossível, ele diz: o desafio da missão no tempo do fim é semelhante ao enfrentado pela Igreja Apostólica retratada em Atos. Já vimos isso, né? E aí ele diz mais, citando aqui Atos capítulo 1, verso 14: todos estes perseveraram unânimes em oração. E ele diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Isso aqui é no verso 42 de Atos 2, né? Duas coisas em que os discípulos perseveravam e que nós temos que imitá-los também. Primeiro, na oração. E segundo, na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações. Então, congregar, estar juntos, unidos, buscando o bem um do outro. Doutrina. Tem pessoas que desvalorizam a doutrina como se ela não fosse importante. Não, a verdade é revelada, a doutrina, a vontade de Deus expressa. Isso é importante para manter a unidade da igreja. E a oração. Orar sempre juntos. Os discípulos fizeram isso e foram capacitados para pregar o evangelho. Os crentes oraram, foram batizados com o Espírito Santo e, como resultado, pregaram a palavra de Deus com ousadia e confiança. A oração, o Espírito Santo e a missão não se separam. Deus nos ajude a ser como eles e terminar a obra que eles começaram. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial que a Tua igreja está vivendo, mais uma vez, os 10 dias de oração. Aproveitemos esse período para nos reconsagrar, para colocar nossa vida em conformidade com a Tua vontade, para clamar pelo batismo do Espírito Santo, a fim de que sejamos reavivados e terminemos a obra que temos que levar avante. Abençoa a Tua igreja, abençoa a nossa vida, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.